Olá, família Plenitude, bom dia, graça e paz. Eu estou passando aqui nesse dia, nessa segunda-feira, dia 10 de julho, pela manhã, porque eu preciso dar um aviso, um recado muito importante, sobretudo para vocês que não puderam estar conosco na nossa família, no nosso culto ontem, e eu falei algumas coisas importantíssimas que você precisa tomar conhecimento, e também vai ficar aqui um registro para os irmãos que ouviram ontem tudo que nós falamos e que desejarem ouvir novamente, tirarem algum tipo de dúvida. Então vou estar deixando registrado aqui esse vídeo gravado, esse registro para a gente consultar. Ontem tivemos uma noite muito especial e nós ministramos a respeito de honra, né? Estaremos ministrando a respeito de honra agora numa série de mensagens e eu preguei sobre Davi, que Davi honrou a Deus. E uma das coisas que Davi fez, eu prefiro até ler primeiro, está aqui em 2 Samuel capítulo 7, 2 Samuel 7, versículo 1, versículo 1 e 2. A Bíblia diz assim, olha, o rei Davi já morava em seu palácio e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia, ele disse ao profeta Natã, aqui estou, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. O coração de Davi, ele se movimentou, ele teve uma iniciativa em pegar a arca de Deus e ele observar essa arca que estava a Bíblia vai dizer que ela estava numa simples tenda. E ele olhou para a sua realidade, olhou para o arredor da sua casa, ele morava num palácio, ele tinha recursos, Deus havia favorecido ele em tudo. E ele falou assim, não é justo que eu esteja morando aqui nesse palácio, Deus me elevou, me tirou de trás das malhadas, eu era um simples pastor de ovelha, Deus me fez vitorioso nas batalhas, Deus me deu vitórias, esteve comigo até o dia de hoje. E eu não vou estar aqui indiferente à presença de Deus, que era a arca, representada pela Arca da Aliança, e eu preciso fazer alguma coisa. E Davi se movimentou em construir um templo que fosse tão grande ou maior do que o palácio em que Davi morava, em que Davi habitava. E isso foi um mandamento de Deus? Deus não pediu isso. Isso foi gerado no coração de Davi de uma forma espontânea. Então, assim, a honra, queridos, é espontânea. A honra, por mais que ela precisa ser ensinada, e ela está sendo ensinada, mas isso precisa nascer no teu coração, no nosso coração. Davi, ele entendeu que tudo que ele tinha, tudo que ele era, foi o Senhor que o abençoou, foi o Senhor que o levou para estar onde ele estava, no palácio. Deus tem te levado, Deus tem te provido, Deus tem te abençoado. Talvez você ainda não esteja morando num palácio, mas hoje você tem emprego, você tem renda, você tem sustento, você tem um pão na tua mesa, né? Você consegue pagar suas contas. E meu irmão, eu acho que eu moro num palácio, estou aqui na minha escrivaninha, inclusive eu estou aqui do lado de vocês, olha, deixa eu mostrar aqui, deixa eu pegar aqui a câmera, olha aqui, ó, estou do lado da família Plenitude, como eu amo estar nesse lugar aqui, olha, como eu amo estar aqui é o lugar onde eu estudo, o lugar onde esse meu quartinho aqui, se você entrar aqui, você fala, que quarto simples, pastor, que quarto simples, para mim isso aqui é um palácio. Isso aqui é uma delícia estar nesse lugar aqui, onde eu posso meditar na palavra de Deus e tudo que o Senhor tem me promovido, tem feito com que eu possa desfrutar. Eu quero convidar você a ter esse mesmo sentimento de Davi, de não ser indiferente à presença de Deus, à arca de Deus. Nós nos reunimos numa igreja, nós nos reunimos num lugar em que ele é sustentado por dízimos, por ofertas e contribuições de pessoas voluntárias. Ali é o lugar onde a gente se reúne.
Tá certo que o templo do Espírito Santo é você, é o teu coração, eu sei disso. O templo não é mais um lugar físico, mas a nossa igreja, a nossa casa é o lugar onde a gente se reúne para prestar culto, onde nós nos ajuntamos para prestar culto ao Senhor. E eu queria despertar no teu coração esse desejo de essa não indiferença para casa. Eu sei que muitos de vocês são apaixonados pela casa do Senhor, pela igreja. Agora estou falando da igreja, para o lugar onde a gente se reúne e doam seus recursos, e doam seu tempo, doam seu trabalho. Mas existem algumas pessoas que são indiferentes. Irmãos, quem é indiferente à casa do Senhor, isso é um sinal de desonra. O Senhor está te chamando para honrar o lugar onde a gente se reúne. Tá, queridos? Então, essa é a mensagem que eu tenho para trazer para você nessa manhã. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu compartilhar com você uma necessidade. Nós, algum tempo atrás, alguns meses atrás, uns 2, 3 meses atrás, Deus despertou no meu coração o desejo de melhorar o nosso espaço Kids, onde as nossas crianças estão. Nosso espaço Kids precisa de uma reforma, precisa de uma melhoria. Eu sei que eu estou me dirigindo aqui a alguns pais de crianças e os seus filhos estão ali. A gente já fez algumas, desde que nós entramos nesse espaço, nós fizemos algumas reformas. Nós dividimos aquelas salas ali com divisórias de drywall, nós colocamos máquinas de ar-condicionado, nós pintamos aquele lugar. E só que, assim como a minha casa e a sua casa, ele carece de reforma. Você pinta a tua casa aí, daqui a 2, 3 anos a casa já precisa novamente ser pintada, ser reformada. E não é diferente, ainda mais num lugar onde crianças se reúnem, as crianças rabiscam a parede, o teu filho rabisca a parede, bota o pezinho na parede e as paredes vão se deteriorando. Eu fico vendo as cadeirinhas sendo quebradas, aquelas simples cadeirinhas nossas são quebradas, cada cadeirinha simples daquela custa R$40. Aquela cadeirinha mais simples que existe. Então, irmãos, a gente precisa dar uma melhoria no nosso kids, precisa. E o que aconteceu? Eu ia me movimentar, a gente já estava começando, a gente ontem mostrou na igreja algumas cadeirinhas que a gente já iniciou a fazer com os recursos que a gente tinha. A gente iria melhorar, fazer alguns reparos e umas melhorias com os nossos recursos. No entanto, a gente foi, assim, surpreendido não é a palavra, mas a gente foi acionado, talvez seja a minha palavra, por um dos nossos vizinhos, que ele reclamou que o nosso som estava incomodando a sua casa, e a igreja não é lugar para trazer problema para vizinhos, sim abençoar a nossa vizinhança, abençoar o lugar onde a gente está. E isso fez com que aquele desejo de melhorar o kids travasse no meu coração, até porque surgiu uma necessidade, algo que eu precisava fazer, até porque eu estou segurando, alguns músicos estão me ouvindo aqui, sabem disso, eu fico segurando os músicos, segurando o pessoal da mesa de som para travar o som. O Lucas, né, eu falo, Lucas, segurando essa bateria aí, baixa esse som. E isso eu sei que a igreja sente. Pô, o som deu uma baixada, o louvor não está tão empolgante. Eu sei disso, eu também sinto isso, e você sente. E assim, tudo para não ter problema, tudo para andar na linha, de acordo com a dificuldade que se levantou. E aí nós chamamos alguns profissionais, uns técnicos de som, que nos falaram que nosso problema é vazamento de som pelo telhado, pelo teto da igreja. E a gente precisa isolar aquele lugar com lã de rocha. Nós fizemos um orçamento de lã de rocha. Vou colocar aqui nesse vídeo embaixo, na verdade, no grupo. E essa lã de rocha, o orçamento dessa lã de rocha ficou, se eu não me engano, são 318 metros quadrados que nós precisamos cobrir o nosso espaço. E o orçamento ficou, a gente viu alguma coisa, em torno de quase R$10.000 só de material. Então foi bem impactante isso pra gente, R$10.000. E sem falar na mão de obra que a gente gastaria aí, não sei, outras coisas mais, uns R$2.000. Chutando assim, né? Calculando por cima, sem ser muito específico para a colocação desse material. Então, irmãos, o que acontece? Surgiu essa necessidade e eu travei o kids, aquilo que eu já gostaria de fazer. Sendo que
Ou seja, eu preciso mexer no som. Isso aí não tem para onde correr. Eu preciso mexer no som. Só que se eu movimentar a igreja para mexer no som, para você investir nisso comigo, para você pegar junto comigo, amanhã não vai passar muito tempo, a gente não vai conseguir mais nos reunir no Kids, as cadeirinhas estão quebrando. Nosso Kids, nossa parede tá... Eu vou mandar um videozinho aqui para você, nossa parede tá, né, tem uns pontos esfarelando. Visita o Kids para você ver como é que tá. Por mais que a gente tenha investido, o último investimento que a gente gastou aí quase R$ 500 foi um bebedouro. Tem um bebedouro novo lá pro Kids, a gente colocou lá. E, gente, igreja custa caro. E, assim, a gente ia precisar fazer isso. Eu ia te pedir agora pro som, e ia te pedir mais pra frente pro Kids. E você ia falar, toda hora, pastor, tá pedindo toda hora. Mas eu tô mostrando uma necessidade nossa como igreja. Então, irmãos, o que acontece? Até hoje na igreja, eu fiz uma campanha, são 2 anos e meio de igreja, eu fiz uma campanha, que foi a compra de cadeiras. Eu nunca fiz outra campanha a não ser as cadeiras. E você que se reúne lá com a gente, você sabe que o nosso espaço tá bacana, né? Não tá o melhor do mundo, mas tá bonita a nossa casa tá bonita. A gente tá fazendo um ambiente legal. E eu preciso, na verdade, mexer nesse som. E nós precisamos dar uma melhoria pro Kids. Então, pra gente dar um mergulho só, pra gente não precisar ficar batendo na tua porta e depois te incomodar de novo com mais uma oferta, vamos fazer essas duas coisas. Eu quero convocar a igreja, eu quero que esse coração, quero que isso arda em você. E a gente faça de uma vez só essas duas necessidades. E para isso eu quero convocar você, conclamar você a gente a fazer mais uma campanha. Uma campanha de colaboração de pessoas que vão nos ajudar nessas frentes que a gente precisa se envolver. Então, queridos, deixa eu te explicar uma coisa. O nome dessa campanha eu chamei de Honra à Família. Isso tem que começar de nós, que é a família. Isso tem que começar, estamos falando sobre honra, mas nós precisamos honrar, porque meu filho que está lá no Kids, sou eu que participo ali do som da igreja. E eu quero te contar uma coisa, uma curiosidade, talvez você não saiba. E talvez esse vídeo eu vou lançar para algumas pessoas de fora. Você sabia que na nossa igreja existem pessoas que são de fora da igreja, que dizimam, que contribuem mensalmente, fielmente, enquanto que, de repente, alguns irmãos da própria igreja não dizimam? Isso, assim, é normal isso acontecer nas igrejas. Não estou falando nada que não aconteça nas outras igrejas. Mas alguns irmãos da nossa igreja não levam seu dízimo, não devolvem seu dízimo ao Senhor. Mas alguns irmãos de outras igrejas fazem isso. E fazem isso. Tem uma pessoa que faz isso de uma forma expressiva. Tem uma pessoa que visitou a nossa igreja talvez 2 vezes. E ela contribui de forma expressiva. Todos os meses. Tem uma irmã que dá R$60 todos os meses. É forma expressiva? Não. É algo pequeno. Mas é algo pequeno que às vezes nenhuma pessoa, que alguns irmãos não fazem. Mas ela faz isso de forma fiel. E tem uma outra que dá um dízimo expressivo. Eu estou falando de 2 pessoas. Deixa eu te contar uma outra coisa. Nós fizemos uma vez uma reforma de rebaixamento de isopor numa parte da igreja que precisava também melhorar a acústica. A gente melhorou esse detalhe. A gente gastou ali naquela obra mais de R$6.000. Sabe da onde veio 90% desses recursos? De uma irmã que nem frequenta a nossa igreja, que nunca pisou na nossa igreja. Essa irmã nos deu uma oferta de 3 parcelas de R$2.000. Ela superou em todas as ofertas de todos os irmãos da nossa igreja. É uma irmã abastada, rica? Não, é uma irmã como eu e você. Na nossa média, não é aquela irmã acima da média, é uma na média. Deu para entender? E eu quero te mostrar uma coisa, uma novidade, quero te contar. Teve uma pessoa, um empresário, que nos procurou e doou R$5.000 em Land Rocha. R$5.000. Eu vou colocar depois também a nota aqui para vocês verem. E essa pessoa nos abençoa. Essa pessoa nunca pisou na nossa igreja. Mas sabe por que essas pessoas nos abençoam? Porque elas conhecem o nosso caráter. Elas sabem que nós estamos pregando o evangelho. A gente sabe que a gente está ali não para enriquecer.
sabem que eles conhecem o pastor Bruno, eles conhecem a família Plenitude, conhecem a nossa luta, conhecem a nossa sinceridade do coração. Eu tenho, irmãos, coragem de sair por aí e pedir, e eu não tenho problema nenhum desse vídeo vazar para as pessoas que são de fora. Não tem, eu quero até que vaze, porque eu sei que alguns corações generosos são alcançados e essas pessoas me conhecem. Irmãos, eu não vivo exclusivamente de sustento da igreja, eu corro atrás do meu sustento, eu trabalho com transporte escolar. Minha casa é simples. Aqui, ó, vou mostrar para você a caminha do meu filho aqui, ó. Isso aqui é a caminha do meu filho, simples, olha aqui. Nem arrumei. Minha casa é simples, ó, carece de reforma. Olha a minha paredezinha aqui, ó. Olha ali. Meu ventilador. Aqui, ó, tudo simples, cara. Minha casa é simples. Eu não tenho coragem de usar os recursos da casa do Senhor em meu benefício próprio. As pessoas que caminham comigo sabem disso. E as pessoas confiam em mim. Cara, isso eu posso bater no peito e andar por aí e as pessoas vão saber que estão falando com um homem íntegro, que vai andar por aí de cabeça erguida, que conhece quem eu sou e conhece a minha história. Eu já fui mais de 9 anos camelô de trem. Eu não tenho problema com recurso financeiro. Se eu precisar, eu corro atrás lá fora. Nunca tive problema. Lutas, tenho muitas. Mas dinheiro de igreja, isso aí você pode ter certeza, irmão. Dinheiro de igreja não vai ser para me enriquecer, para me tornar próspero. Não, se a igreja me abençoar com uma... Eu nunca pedi salário, irmãos. Diante do Espírito Santo de Deus, sou pastor há mais de 6 anos. Nunca pedi salário. Todas as vezes que recebi salário de igreja, foi porque moveu-se o coração para me abençoar e me pagar o salário. Eu nunca pedi, nem na igreja em que eu estava, nem na atual igreja. Nem na minha igreja, que eu estou hoje, eu pedi salário. Você sabia disso? Então, irmãos, eu tenho cabeça, eu posso falar isso assim, com o peito aberto para você, olhando no teu olho, que a gente tem sinceridade de coração e que a gente está fazendo a obra de Deus. Irmãos, o que acontece? Vamos lá, vamos voltar para a nossa campanha, Honra a Família. Por que esse nome é Honra a Família? Porque a gente é a família Plenitude. Aqui, a família Plenitude está aqui, ó. Você está aqui. Bênçãos que vêm de fora são top? São. Você pode ir atrás de outras pessoas? Pode. Faz igual a mim, cara. Vai atrás de outras pessoas para abençoar. Vai, como esse irmão agora que arrumou esse empresário para nos abençoar. Mostra para ele a nossa necessidade. Leva ele lá na igreja. Mostra para ele. E aí, queridos, outra coisa. Honra a família. Quem precisa ter esse coração generoso para abençoar a casa somos nós, os filhos da casa, os responsáveis da casa. Essas bênçãos que vêm de fora são top, são importantes, são uma bênção, são assim incríveis, mas não exime a minha responsabilidade. Isso aí tem que ser nossa responsabilidade, a responsabilidade da família. Nós é que precisamos colocar esse lugar bonito, ser contribuinte desse lugar, ser patrocinador desse lugar. Você está entendendo? A gente não está fazendo nada para nosso templo ficar espetacular, não. É uma melhoria para o Kids e uma necessidade para o rebaixamento, para a gente fazer o nosso som. Então, queridos, estou começando a honra a família. O filho que honra a família. Você sabia que na Bíblia, quem tinha muito filho era muito poderoso? Quanto mais filho, mais poderoso. Hoje a gente quer ter menos filho para ter menos despesa, mas antigamente tinha-se mais filho para se ter mais renda, porque o filho ajudava o pai na casa, na agricultura, cuidando dos animais. E também o filho servia para quê? Para defender militarmente a casa, a família, a tribo. Era força de guerra, um filho. Então, filho da Igreja Plenitude, você é força de guerra da nossa família. E você precisa ter isso no teu coração, assim como teve Davi, de ser um abençoador da casa de Deus. Eu não tenho dificuldade de falar desse tema não, irmãos. Não tenho dificuldade não, porque você sabe que eu não sou um cara pidão. Você sabe disso. Deixa eu desligar aqui, alguém está me ligando aqui. Você sabe disso. Estou te mostrando, compartilhando uma necessidade nossa.
Irmãos, como é que vai se fazer essa contribuição? Nós vamos fazer isso em 6 vezes. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Em julho, eu quero pedir para você ser generoso nas doações da nossa festa da roça. Você vai ser procurado por pessoas para doar coisas, comidas, pratos típicos para essa nossa festa da roça. Mas eu te peço para que você faça isso com o coração queimando, com generosidade. Mais de uma pessoa vai te procurar. Pastor, já doei um pudim. Irmão, se você pode doar um pudim, um prato de um assado, de uma sopa de ervilha, sei lá, e um pouco de refrigerante, um salsichão para a gente queimar. Irmãos, doe o máximo que você puder. Porque costuma ser assim. Nós vamos doar para um departamento, para 2, para 3. Isso, queridos, é de acordo com a sua possibilidade. Tem gente que um pudim é muito para ele. Mas tem gente que pode dar algo a mais. Tem gente, lembra que eu falei na mensagem, na outra, do óleo extra? Tem gente que pode levar um óleo extra. Então não fecha teu coração, não. Olha para tua casa, olha para o teu palácio e pensa na casa de Deus também. Fala assim, que pra gente a gente faz tanto esforço, né, irmão? Pra nossa casa a gente faz parcela, faz um monte de... Eu quero reformar minha casa, eu vou parcelar em 10 vezes, mas pra casa de Deus a gente fica contando moedinha, cara. Esse coração tem que cair, tem que arrancar esse coração de avareza da gente. Você tem que valorizar e amar a casa do Senhor, assim como Davi olhou para o palácio dele e olhou para a arca numa tenda. Irmãos, essa é a colaboração de julho. E em agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, eu vou pedir uma contribuição fixa mensal sua. Uma contribuição fixa. Pastor, qual é o valor? O valor que Deus colocar no teu coração, mas um valor de generosidade que expressa o seu amor pela casa de Deus. Eu estou sugerindo 3 valores. Olha os valores que eu estou sugerindo. Para alguns que vão ver essa mensagem vão até dar risadas. Algumas outras igrejas falam, poxa, falou 20 e tantos minutos para isso? Para algumas pessoas, R$50. Para outras, R$100. Para outras, 200. Tenta se enquadrar numa dessas 3 faixas. Pastor, minha faixa não é nem 50, nem 100 e nem 200. Eu tenho mais, eu posso dar mais. Minha faixa é 300, 400, 500. Amém. Vai nessa tua. Pastor, minha faixa não é nem de 100 nem de 200. Minha faixa é de 150, de 160, de 125. Top. Fecha nessa tua faixa. Pastor, minha faixa não é entre nem 50 e nem 100. Minha faixa é 75, metade. Show. Se adapta à sua faixa. Pastor, minha faixa 50 tá apertado para mim, pastor. Tu não sabe como tá minha vida. Tá mesmo, irmão. 50 não dá. Não dá para cortar aquela pizzazinha de um final de semana. Pô, pastor, nem pizza tá dando. Beleza, irmão. Top. Dá para ser 30, 20, 27, 50? Qual é a tua faixa? Quanto você pode nos ajudar? Pastor, R$10. R$10. Mas eu creio que alguma coisa você pode ajudar. Sabe por quê? Porque essa casa é nossa. Essa casa, essa família é nossa. É honra à família o nome da nossa campanha. Então, irmãos, eu quero te convocar a fazer parte disso. Como é que a gente vai fazer? A nossa irmã Rosane e o nosso irmão Laerte ficarão responsáveis por essa contribuição, tá? Ficarão responsáveis, eles vão disponibilizar a conta aí para você fazer o Pix, conta específica para a campanha. Você pode pagar também para ele na mão. Uma coisa que eu não falei ontem e eu quero falar hoje aqui, se você quiser parcelar no cartão, pastor, já vim no cartão direto, parcelar em 5 vezes. Pastor, eu quero dar à vista, tudo, porque eu não quero pagar até dezembro, não. Quero dar tudo à vista. Eu tenho um dinheiro aqui, vou dar à vista. Top. Pastor, eu quero dar parcelado em 5 vezes. Dá em 5 vezes. Pastor, eu quero ir na mão toda vez, em dinheiro em espécie. Beleza. Você vai fazer da maneira como você puder e achar que vai. Então, o casal responsável, Rosane e Laerte. Ok? Rosane e Laerte. Agora, eu quero falar mais 2 coisas para fechar esse vídeo. Irmãos, eu só te peço uma coisa. Você deu teu nome? Você se comprometeu?
Pastor, me comprometi com R$100, ou seja, 5 de 100, R$500. Quando você falar que você vai dar 5 de 100, a nós da igreja que vamos fazer as reformas, a gente vai entender o seguinte: eu posso contar com R$500 do irmão Antônio, R$500. Agora, se o irmão Antônio pagar a primeira, pagar a segunda, pagar a terceira, a nossa igreja, a nossa obra vai ficar desfalcada em R$200, irmão Antônio. Não tem irmão Antônio da igreja, por isso que eu estou falando. Esses R$200 que você falou que ia dar. E a gente vai ter que se virar para cobrir. Se você deu teu nome, vai até o fim, irmãos. Seja fiel até o final. Não perde o gás na segunda, na terceira não, porque isso é costume de alguns. Se você deu teu nome na campanha, vai do início até o fim. Só dá se você tiver condições, tá bom? Bota um valor que você tenha condições e corre atrás. Porque pra gente, irmão, a gente dá o jeito de pagar a nossa conta de luz, dá o jeito de pagar a nossa conta da... Mas chega pra e não deu pra dar a campanha. Por que da igreja tem que ser o último? É honra ao Senhor, irmãos. Você tem que entender isso. Outra coisa. E isso aqui é importante. Eu vou falar um exemplo hipotético aqui. Um irmão dá um dízimo de R$300. E aí ele fala assim, eu vou participar dessa campanha e eu vou dar R$100. E aí na cabeça dele ele fala assim, já sei o que eu vou fazer. Eu dou todo mês R$300 de dízimo, mas tá todo mundo entrando na campanha, eu vou ficar bonito na foto, porque tá todo mundo entrando, eu preciso botar meu nome também, para todo mundo ver que eu tô na campanha. E aí ele pega o dízimo dele que é de 300, ele fala que vai dar R$100 na campanha, só que agora o dízimo dele vira 200. Para você, querido, que tá pensando isso, eu quero falar um negócio pra você: não entra na campanha. Não entra. Pelo amor de Deus, continua dando teu dízimo de 300. Não faz isso. Você conhece a história de Ananias e Safira? Ananias e Safira tentaram fazer um esquema para enganar o Senhor. Se você fizer isso, você está agindo de engano. Isso é grave, irmãos. Não entra, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus e da sua própria vida. Porque isso é enganar o Senhor. É preferível que você não entre, cara. Pelo amor de Deus, não entra, não participa da campanha. Agora, se vai participar, é campanha, é campanha fora do dízimo, tá bom? Se você é um cara fiel no dízimo, se teu dízimo é fechadinho em 300, e tu fala que vai entrar na campanha com 100 e diminui o dízimo para 200, pelo amor de Deus, não faz isso não. Ficou claro, queridos? Eu quero me colocar à disposição para esclarecer suas dúvidas. Já falei aqui que a Rosane, que é a responsável, e o Laerte, você vai procurar eles vão disponibilizar a conta. Vou colocar aqui alguns dados da nossa, algumas imagens do Kids, alguns orçamentos, a nota. Vou colocar o que mais, ser o mais transparente possível para a nossa campanha. Eu peço, assim, de coração, que Deus arda no seu coração esse desejo de fazer com que a casa de Deus tenha melhorias e seja bonita, seja o mais incrível possível. Olha para você, para tua realidade. Deus te colocou num palácio. Eu moro num palácio, irmão. Eu moro numa casa de 2 quartos, um banheiro, eu não tenho suíte, não tenho closet. Cara, mas eu moro... Tem um carrinho financiado, tem uma televisão de smart na minha casa e tem uma de LCD que tá aqui na minha frente. Essa aqui, na verdade, tá queimada, a outra aqui tá funcionando. Eu moro... Isso aqui para mim é um palácio, irmãos. Isso é um palácio. A minha vida, eu sou muito próspero, cara. Eu estou muito satisfeito com o que eu tenho. E eu quero transformar isso em generosidade, olhar para a casa do Senhor e falar assim: a minha casa é um palácio. E a do Senhor também vai ser um palácio. A do Senhor também vai ter requinte, vai ser um templo, vai ser suntuoso, vai ser top. Amém, queridos? Obrigado. Obrigado por você me ouvir até agora. E que Deus toque no teu coração para você nos ajudar. Lembre-se, não é uma questão de trazer tanto luxo assim, mas é uma necessidade nossa que eu estou compartilhando com você, tá bom? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que Deus prospere a sua vida, que Deus recompense a sua generosidade, em nome de Jesus. Paz.